Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar a última parte do Concílio Vaticano II, a Constituição Dogmática Dei Verbum, sobre a revelação divina. É o nosso último encontro. Vamos trabalhar o parágrafo 25 e 26. Ouçamos então, parágrafo 25. Recomenda-se a leitura da Sagrada Escritura. Eu não digo leitura, mas recomenda a leitura orante da Sagrada Escritura. Eis porque é necessário que todos os clérigos, sobretudo os sacerdotes de Cristo, e os outros que, como os diáconos, os catequistas, legitimamente se consagrem ao ministério da palavra, se apeguem às Escrituras por meio de assídua leitura sacra e diligente estudo, para que não venha a ser vão pregador da palavra de Deus externamente quem não escuta interiormente. Isto é, através da oração, transformar a oração em vida, em testemunho. Essa questão é fundamental. Você sabe que existem pessoas que falam e pregam a palavra de Deus, mas nunca fizeram a leitura inteira da Sagrada Escritura. Conhecem partes, teologias, mas não conhecem a intimidade do texto. E é isso que é importante. Para aqueles que são agentes de pastoral, aqueles que estão no trabalho da evangelização, todos deveriam ter esse conhecimento bíblico. Quando, especialmente na Sagrada Liturgia, tem que comunicar aos fiéis, a ele confiados, as vastíssimas riquezas da palavra divina. Isto é, trabalhar as homilias, preparar as homilias. Isso são questões fundamentais importantes. Com veemência e de modo peculiar, exorta igualmente o Santo Sínodo a todos os fiéis cristãos, principalmente aos religiosos, a que, pela frequente leitura das Divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Então, é frequente, leitura constante. A Sagrada Escritura deve ser nossa companheira diária, não só no ofício das horas, mas também no momento de estudo, de aprofundamento da Sagrada Escritura. Porquanto, ignorar as Escrituras é ignorar o Cristo, porque as Escrituras é a fonte onde nós nos alimentamos do Cristo. Achegue-se, pois, de boa mente ao próprio texto sagrado, aberto, disponível, é um livro inspirado, é um livro divino. Quer pela Sagrada Liturgia, repleta da Palavra de Deus, quer pela piedosa leitura, quer por cursos apropriados e outros meios, que com a aprovação e empenho dos pastores da Igreja, hoje em dia, louvavelmente se difundem por toda a parte. Lembre-se, porém, que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração. Sempre a oração deve buscar na Sagrada Escritura tudo aquilo que nós somos capazes de perceber, conhecer, amar, entregar, nos alimentar daquilo que é necessário para a nossa fé. A oração é fundamental, a fim de que se estabeleça o colóquio entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos. A Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. Cabe aos sagrados pastores, depositários da doutrina apostólica, moderadores da fé,
instruir oportunamente os fiéis que lhes foram confiados para o correto uso dos livros divinos, sobretudo do Novo Testamento e, de modo particular, dos Evangelhos. O Evangelho é aquela centralidade sempre da pessoa de Jesus Cristo. É claro que nós devemos ter muita atenção, porque a palavra de Deus é uma palavra escrita dentro de um contexto. Muitas vezes eu também não posso tirar e dizer aquilo que a palavra, que eu penso que a palavra quis dizer e ela não disse. Aí eu estou manipulando o próprio texto. O exemplo disso de manipular o texto, quando Jesus, na tentação do deserto, o diabo usou o Salmo 90, 91 para poder enganar Jesus. Ele conhecia a palavra de Jesus, ele usa a palavra de Jesus, mas a forma que ele usa é uma forma para enganar, é para seduzir e enganar. Então, a própria palavra de Deus, que deve ser usada para a nossa edificação, nós devemos ter sempre um senso crítico, que muitas vezes a manipulação dela pode tentar nos enganar. Então, por meio de versões dos textos sagrados, que sejam acompanhadas das explicações necessárias e realmente suficientes. Todas as Bíblias deviam ter um aparato crítico embaixo, para as pessoas entenderem o que estava se dizendo. As Bíblias, a tradução ecumênica da Bíblia, a Bíblia de Jerusalém tinha, agora eles tiraram muito, sabe, essas partes que eram importantíssimas para nos ajudar a entender o texto. A fim de que os filhos da igreja, segura e utilmente, se familiarizem com as escrituras sagradas e de seu espírito fiquem imbuídos. Dar instrumentais necessários de notas que possam ajudar as pessoas a entender o texto. Infelizmente, tem se tirado isto. Além disso, façam-se edições da Sagrada Escritura munidas de anotações apropriadas, isso é muito importante, para uso também dos não cristãos e adaptadas às condições deles, como nós encontramos na tradição ecumênica da Bíblia. E tanto os pastores de almas como os cristãos, de qualquer estado, inteligentemente, tratem de difundi-las de todos os modos. Então, fazer com que as pessoas possam ter acesso à leitura da Sagrada Escritura. E uma leitura orante. Eu sempre digo que uma forma que nós temos de aprender a ter essa intimidade é oficina de oração em vida. Se tivesse possibilidade de termos em nossas paróquias sempre, é um instrumental fundamental para podermos depararmos também com esse nosso encontro com a Palavra de Deus. Epílogo, número 26. Assim, pois, que pela leitura e o estudo dos livros sagrados seja difundida e glorificada a palavra de Deus, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. E que o tesouro da revelação confiado à Igreja, cada vez mais enche os corações dos homens, assim como a vida da Igreja se desenvolve pela assídua participação no mistério eucarístico. Assim é lícito esperar um novo impulso de vida espiritual, de uma crescida veneração pela palavra de Deus, que permanece para sempre. Há uma certa dificuldade dos católicos terem acesso à Sagrada Escritura, porque há um certo desânimo. A primeira barreira que eles encontram é uma barreira que eles dizem, a palavra de Deus é difícil. Isso aqui é uma predisposição. Eles não liam, e depois colocam predisposições. Tem uma disposição para ler, depois para perguntar o que esse texto quer dizer, então buscar a compreensão do contexto do texto, e segundo, dentro desse contexto, o que esse texto quer dizer para mim hoje? Aqui é a hermenêutica. Isaías 40, capítulo 40, versículo 8, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 a 25. E depois, Paulo VI promulga a Constituição Dogmática Dei Verbum.
Todo o conjunto, cada um dos pontos que foram enunciados nessa Constituição dogmática, agradaram aos padres. E nós, pela autoridade apostólica por Cristo a nós confiada, juntamente com os veneráveis padres no Espírito Santo, os aprovamos, decretamos e estatuímos. Ainda ordenamos que o que foi determinado em concílio seja promulgado para a glória de Deus. Roma, Fundação Pedro, no dia 18 de novembro de 1965, Papa Paulo VI. Então, com isso, nós terminamos essa reflexão sobre essa Constituição dogmática do Dei Verbum. Que nós possamos aproveitar muito a importância dessa leitura, nos alimentarmos dessa palavra de Deus. Claro, alimentarmos da Eucaristia, mas a palavra de Deus nos leva à Eucaristia. E a Eucaristia nos abre a palavra de Deus, de transformar o mundo a partir do anúncio dessa palavra. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.